O desembargador aposentado Sebastião Coelho, que atua na defesa de presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, recomendou o vídeo do advogado Ezequiel Silveira, que, como desembargador, faz parte da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, ASFAV. No vídeo, Ezequiel Silveira comenta o voto do ministro Alexandre de Moraes para condenar uma pessoa que foi presa por estar nas proximidades do quartel-general do Exército. O advogado afirma: se não cabe prisão após a condenação, jamais deveria ter cabido prisão antes da condenação. Essas prisões alongadas por meses, às quais essas pessoas ficaram submetidas. Então, fica aí agora comprovado mais um abuso do ministro Alexandre de Moraes. E nós vamos buscar a reparação e a responsabilização do ministro Alexandre e de seus cúmplices ali no STF. O desembargador Sebastião apontou que o vídeo mostra que aquelas pessoas todas, homens e mulheres, ficaram presas indevidamente por puro capricho, puro arbítrio do ministro Alexandre de Moraes. Ele recomendou: assistam o vídeo e vocês vão comprovar, mais uma vez, que aquelas pessoas todas foram injustiçadas. O desembargador Sebastião Coelho tornou-se conhecido dos brasileiros quando surpreendeu os colegas ao anunciar ao vivo sua aposentadoria durante sessão do Pleno do Tribunal do Distrito Federal e Territórios. Ele explicou seus motivos. Há muito tempo não estou feliz com o STF. Quem não está feliz no órgão não pode continuar. O desembargador explicou que esteve presente na posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e disse que, no seu entender, o ministro fez uma declaração de guerra ao país. O desembargador acrescentou: eu não quero participar disso. Sebastião Coelho da Silva disse: eu, como corregedor do Tribunal Eleitoral, estive na posse do eminente ministro Alexandre de Moraes e eu esperava, sinceramente, que o eminente ministro aproveitasse a presença dos principais candidatos e dos ex-presidentes da República e do presidente da República para fazer uma conclamação de paz para a nação. Mas, ao contrário, o que eu vi ao meu sentir, o eminente ministro Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país. Seu discurso é um discurso que inflama, um discurso que não agrega, e eu não quero participar disso. O desembargador acrescentou: enquanto eu estiver aqui, vou cumprir a Constituição, vou cumprir as leis e as decisões judiciais. Eu não vou cumprir discurso de ministro, seja ele em posse, seja em Twitter, seja em redes sociais. O magistrado tem que ter sobriedade. Quando o magistrado fala fora do processo, ele causa desagregação. E o magistrado foi feito, os juízes foram constituídos por Deus para fazer justiça e para pregar a paz. Antes mesmo de sua declaração de guerra na posse no TSE, o ministro Alexandre de Moraes já tinha mandado, nos inquéritos políticos que conduz no Supremo Tribunal Federal, estourar jornais, mandando apreender todos os equipamentos, como fez com a Folha Política, prender jornalistas, manifestantes, um parlamentar, presidente de partido por crime de opinião, quebrar sigilos de parlamentares, cidadãos e empresas, proibir a manifestação de jornais, parlamentares e cidadãos nas redes sociais, proibir contato entre pessoas, proibir parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, entre muitas outras medidas tomadas sem respeito ao devido processo legal, sem acesso aos autos e sem lei anterior que defina os supostos crimes sendo investigados. Após assumir a presidência do TSE, as perseguições se intensificaram. A campanha eleitoral foi marcada por intensa censura e punições a apenas um lado do espectro político, enquanto o outro agia livremente. Após a posse de Lula, mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando de Moraes, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal.
Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Muitos estão sendo condenados a penas absurdas, sem qualquer precedente na história do país, mesmo sem provas de qualquer crime. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. O desembargador Sebastião Coelho participa da defesa dos presos políticos e fez a primeira sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, quando disse aos ministros que os processos são ilegais e os alertou sobre os sentimentos da população em relação a eles. O ministro Alexandre de Moraes também apoiou a decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, que mandou confiscar a renda de jornais e comunicadores conservadores, inclusive a Folha Política, para impedir suas atividades. Entre os vídeos cuja renda foi confiscada pelo ministro Luiz Felipe Salomão estão transmissões de sessões do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Presidência da República, do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal Superior Eleitoral, além de vídeos produzidos por políticos eleitos pelo povo, notícias pautadas pela documentalidade, pela publicidade e debates concernentes a temas relevantes para a democracia brasileira. Ademais, como não há delimitação temporal, especificação de vídeos, também houve o bloqueio de renda de mais de 13 mil vídeos do canal Folha Política que foram produzidos pela nossa equipe e publicados ao longo dos anos. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá pessoal, eu acabei de postar um vídeo sobre as pessoas que foram presas no dia 8 para 9 de janeiro em frente ao quartel do Exército em Brasília. Esse vídeo foi feito pelo advogado Ezequiel Silveira e mostra que aquelas pessoas todas, homens e mulheres, ficaram presas indevidamente, por puro capricho, por puro arbítrio do ministro Alexandre de Moraes. Então assista o vídeo e vocês vão comprovar mais uma vez que aquelas pessoas todas foram injustiçadas. Paz a todos. Se você possui algum familiar investigado pelos atos do 8 de janeiro, principalmente no inquérito 4921, preste muita atenção nesse vídeo. Eu sou Ezequiel Silveira e eu quero trazer para vocês uma notícia que acabou de sair. Do dia 11, hoje, 11 de outubro de 2024, até o próximo dia 18, estão sendo julgados os 15 primeiros réus do inquérito 4921, ou seja, daquelas pessoas que foram presas em frente ao QG do Exército. E eu queria ler com você aqui um trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes. Depois a gente pode até ler esse voto na íntegra para a gente ver ali os absurdos que estão nessa decisão do ministro, mas eu quero trazer a parte final, para você ver a condenação a que essas pessoas estão sendo submetidas. Olha só, a conclusão, né, depois de tudo que ele fala aí nessas 42 páginas do processo, é que ele julga procedente a ação penal para condenar, ou seja, ele está condenando estas pessoas pela prática do crime de associação criminosa. Ele diz que ali na frente do QG estava havendo uma associação criminosa e condena esta pessoa por esses crimes. Mas veja a pena, uma pena muito baixa, 1 ano de reclusão pela prática desse crime.
Só que, de acordo com o Código Penal, se você sofre penas abaixo de 4 anos, você não fica preso, você cumpre essa pena em liberdade. E sendo penas inferiores a 2 anos, você tem a possibilidade de substituir essa pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Ou seja, ao invés de ficarem presas, essas pessoas estão sendo condenadas às seguintes medidas. Primeiro, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas pelo total de 225 horas, observando os limites mensais no mínimo de 30 horas, ou seja, pelo menos 30 horas mensais até alcançar o limite de 225 horas. Outra medida, participação no curso de Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, que é aquele mesmo curso que as pessoas que assinaram o Acordo de Não Persecução Penal estão sendo submetidas. E daqui a pouquinho, no final, vou falar um pouquinho sobre o ANPP. Proibição de ausentar-se da comarca que reside até a extinção da pena, ou seja, durante esses aí aproximadamente 6 meses em que a pessoa estará cumprindo essas medidas, ela fica impossibilitada de se ausentar da sua comarca. E também fica impossibilitada de utilizar as redes sociais até a extinção da pena. Mas olha esses 2 últimos pontos, que absurdo. Ele fala que, primeiro, a pessoa fica a manutenção da suspensão dos passaportes pelo Brasil em nome da pessoa, ou seja, ele diz que essa pessoa não poderá mais ter passaporte e no final ele fala que a revogação do registro ou porte de arma de fogo existente, ou seja, fica revogada se a pessoa tiver ali o registro ou posse de arma de fogo. Ele não fala aqui se a pessoa vai poder tirar esse registro novamente, mas o passaporte, pelo que me dá a entender aqui, é que a pessoa não vai mais poder tirar um passaporte, ou seja, a pessoa agora vai receber uma pena de caráter perpétuo, em que ela não poderá mais sair do país, não poderá mais ter um passaporte para poder viajar. Então, eu não sei se foi mal escrita, foi mal escrito este trecho da decisão, ou se de fato o ministro não quer permitir que essas pessoas nunca mais possam emitir um passaporte. Em relação ao outro crime, né, que era o de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais, o ministro fixou como pena apenas a pena de multa. 20 dias multa, cada um no valor de meio salário mínimo, ou seja, 10 salários mínimos que a pessoa deverá pagar como punição pelo segundo crime, que é o de incitação das Forças Armadas contra os poderes constitucionais. Então nós temos aí 2 crimes e 2 penas. Associação criminosa simples, a pessoa foi condenada a 1 ano de reclusão, que vai ser substituído por aquelas medidas, e o crime de incitação ao crime, que foi penalizado aqui com o valor de 10 salários mínimos. Além disso, há também uma condenação de indenização a título de danos morais coletivos, ou seja, entende-se aí que houve um dano moral em relação ao ente público, né? E, por conta disso, ele condena aí as pessoas ao pagamento de 5 milhões de reais com o pagamento por esse dano moral. Então, todo mundo tem que pagar 5 milhões de reais? Não. Essa dívida ela é solidária. Ele fala aqui, ó, a ser adimplido de forma solidária. Ou seja, se todo mundo pagar um pedaço e der os 5 milhões, está tudo ok. Se uma pessoa for lá e pagar os 5 milhões, está todo mundo ok. Então, isso é uma dívida solidária. E aí, por último, ele só informa que se as pessoas descumprirem aquelas medidas anteriores lá, né, de proibição de ausentar-se da comarca, de utilização das redes sociais até o final do cumprimento da pena, ela pode voltar a ser presa, então ficar atentos a isso aí. Então, gente, algumas observações que eu tenho para fazer a respeito desse voto. No corpo do voto, e aí a gente pode fazer uma live depois para ler o voto na íntegra, mas ele fala lá, fala da competência do Supremo Tribunal Federal, que a gente sabe que não existe, fala também que não houve cerceamento de defesa, e está claro porque ele fala assim, não houve cerceamento de defesa, e na sequência ele fala, ela foi notificada para apresentar a defesa e não apresentou, e mesmo assim o processo seguiu, o que é inadmissível no processo penal, porque não existe revelia no processo penal. Então, se você é notificado para apresentar uma defesa, e no caso dela não tinha condição de pagar um advogado, o ministro tem que determinar que o processo vá para a Defensoria Pública, e a Defensoria Pública apresente a defesa para essa pessoa, para que o processo possa seguir. E o que ele fez? Não apresentou a defesa, então fica sem defesa e segue o processo. Isso é um claro cerceamento de defesa em relação à ré, e o ministro cometeu, mas existem diversos outros pontos, diversas outras divergências que a gente pode analisar adiante.
quero falar aqui para finalizar sobre o acordo de não persecução penal. Estas pessoas que estão sendo condenadas agora e que deverão ser condenadas adiante, que são aí cerca de 1.500 pessoas, são aquelas que não aceitaram assinar o acordo de não persecução penal. E você vê que a penalização para quem assinou o acordo, para quem não assinou o acordo, é semelhante a quem assinou. A diferença é que essas pessoas não confessaram a prática dos crimes. Então, a gente sempre foi contrário a que as pessoas assinassem esse acordo de não persecução penal, justamente porque a gente sabe que as acusações são muito leves e que a pena seria leve como essa que nós estamos vendo. Entretanto, existem pessoas que corriam, por exemplo, o risco de ir para a prisão, outras que estavam na prisão e só evitariam ficar presas por um tempo que ninguém mais sabe quando seria o julgamento dos seus processos. Então, para isso, era mais interessante para elas assinar o acordo de não persecução penal. Então, para quem analisou essas circunstâncias, ou de repente teve celular apreendido lá na Polícia Federal e decidiu assinar o acordo, então para essas pessoas que assinaram, a gente vê ali que a punição é muito semelhante a quem não assinou, como a gente está vendo aqui agora. E por último, a última observação que eu queria fazer em relação a estas condenações comprova-se os abusos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal contra estas pessoas quando as prenderam ali no dia 9 de janeiro. Você vê que, mesmo quem foi condenado, não caberia prisão. Ela vai ter que cumprir uma pena medida alternativa ali de cumprimento de serviço, prestação de serviço comunitário. E estas pessoas, elas foram presas, sequestradas ali na frente do quartel-general do Exército em Brasília. Essas pessoas foram colocadas em ônibus e ficaram por horas circulando aqui em Brasília, tiveram que fazer suas necessidades dentro dos ônibus, foram presas, passaram meses presas, comendo aquela comida horrível ali da Papuda e da Colmeia, passaram por diversas privações, humilhações, e agora chega uma condenação que, como a gente já vinha alertando, né, dizendo que foi um crime muito leve e não cabe prisão. Se não cabe prisão após a condenação, jamais deveria ter cabido prisão antes da condenação, essas prisões preventivas alongadas por meses, às quais essas pessoas ficaram submetidas. Então, fica aí agora comprovado mais um abuso do ministro Alexandre de Moraes, e nós vamos buscar a reparação e a responsabilização do ministro Alexandre e dos seus cúmplices ali no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Agora foi prolatado o voto do ministro. Agora os outros ministros vão votar juntamente com ele. E a gente vai ter, assim como houve no 4922 ali, provavelmente a certeza de que eles concordarão com essas medidas, assim como concordaram com aquelas outras condenações arbitrárias do inquérito 4922, em que as pessoas foram condenadas a 14, 17 anos, sem ter qualquer prova de que elas tenham cometido crime algum. E neste caso dessa moça aqui, desse processo, é a mesma coisa. Não há foto, não há vídeo, não há testemunha que diga que ela estivesse ali cometendo crime nenhum. Mas como estava ali se manifestando contra, né, o espectro ideológico dos quais o ministro Alexandre de Moraes e os seus pares ali no Supremo fazem parte, aí recebem essas punições absurdas e ilegais. Mas a gente vai continuar denunciando e mostrando o que está errado.